Olá, meus amores, tudo bem? Na nossa aula de matemática de hoje, peguem lá o livro didático, tá? Na página 14. Para quem está sem o livro, para quem ainda não tem o livro didático, tá? O segundo volume, faça o seguinte, peguem o caderno de vocês e copiem essa atividade aqui, tá bom? Somente quem não tem o livro, o novo livro, ok? Mas a maioria acredito que tem, então não vai ter problemas. Aí, gente, quem estiver sem o livro, copia aqui toda a atividade direitinho, tente responder sozinho, aí depois você volta aqui no vídeo para ver se suas respostas estão todas corretas, tá bom? Aí eu coloquei aqui para vocês conferirem, mas conferirem somente depois de responder, tá? Então vou deixar aqui em branco. Nesse momento, quem está sem o livro, pause o vídeo aqui agora para poder copiar tudinho, tá bom? Então podem pausar. Então, gente, para quem está com o livro, vamos continuar, tá? Aí no livro de vocês, nas páginas que eu indiquei, vai estar bem assim. José está jogando Detetive dos Números com Magali. Acompanhe algumas perguntas que ele fez para descobrir o número escolhido por ela. Aí, gente, eles estão jogando o jogo do detetive que vocês jogaram na última aula, que tem lá no material de apoio de vocês, que eu coloquei o link da professora da Positivo explicando como seria a brincadeira, tá? Quem jogou vai ter mais facilidade de fazer essa atividade. Quem não jogou pode ter um pouco de dificuldade de compreender, mas eu acho que vai dar para ir levando direitinho, tá? Essa tabela que eles têm aqui é a mesma tabela que vocês têm no material de apoio de vocês. Então, quem não tiver pegado ainda ele do material de apoio, peguem lá, tá? Para poder ir acompanhando a aula direitinho. Daí, pois é, os dois aqui estão jogando, o José e a Magali. Aí o José, que esse aqui, pergunta bem assim: o número que você escolheu tem 0 na unidade? Aí ela responde: sim, né? Cada um escolheu um número para si. Aí o outro tem que tentar adivinhar qual é o número, mas fazendo perguntas indiretas. Por exemplo, tem o 0 na unidade? É um número par, é um número ímpar, né? Então eles vão fazendo perguntas até adivinhar o número do outro. Aí aqui ele perguntou dela se o número dela tem o 0 na unidade, ou seja, se tem o 0 como último algarismo. Ela disse sim. Então ele já sabe que pode ser um desses números aqui que ele circulou, né? Já que tem o 0 na unidade, então só pode ser um desses aqui, né? Aí depois ele disse: o número que você escolheu é maior do que em 1950? Não. Aí a gente já sabe que é um número menor que 1950, né? Já que ela disse não. Se é menor que 1950, aí a gente pode colocar um X em tudo que for maior, né? Marca um X aqui no 1960, 1970, por aí vai. Aí fica só essas opções aqui, tá? Que pode ser o número dela. Aí, continuando no livro. Quais perguntas você faria para descobrir o número que Magali escolheu? Bom, gente, aí tem várias possibilidades para descobrir o número dela, para perguntar as dicas sobre o número dela. Você poderia perguntar, por exemplo, qual é o número da classe das dezenas, da ordem das dezenas, né? Que seria o número que fica nessa direção aqui, né? Você pode perguntar se é um número par, se é um número ímpar, por aí vai. Né? Como eu coloquei aqui. Aí, continuando, na seção lápis na mão. Magali quer descobrir o número que José escolheu. Preste atenção nas perguntas e respostas para ajudá-la e observe os números no quadro do jogo. Aí ela pergunta. Agora é para descobrir o número dele, tá bom? Ela pergunta: o número tem o algarismo 2 na ordem das unidades? Ou seja, está perguntando se o número dele tem o 2 como último algarismo no número. Aí ele vem e diz: sim, tem sim. E aí? Aí vai perguntar: quais números Magali deve circular? Bom, ele já deu uma dica importante. O número misterioso dele é um que tem o 2 na ordem das unidades, ou seja,
o número que termina com 2. Então, quais números nós podemos circular, que podem ser o número dele? Ó, todos esses aqui, ó, todos que terminam com 2, que vão estar nessa segunda coluna aqui, tá bom? Aí, ou seja, os números que ela vai circular são todos esses aqui, ó. 1902, 1912, 1922, por aí vai, ó. Só ir observando aqui todos os números aqui dessa coluna, tá bom? Da segunda coluna, e coloquem aqui. Aí, eles continuando a conversa deles, ela pergunta bem assim: ele é maior do que 1952? E ele responde: sim. Então, vamos logo marcar quais números que podem ser. Ele é maior que 1952, entre aqueles lá que vocês circularam anteriormente, aqui da segunda coluna. Se ele é maior que 1952, então tem que ser um desses números aqui, ó. Porque já que é nessa coluna aqui, e já que é maior que esse 1952, então só pode ser um desses números, né? Aí na letra C vai dizer, primeiro a letra B, né? Em quais números Magali deve fazer um X? Ela deve fazer um X nos números que não forem. Aí você já marca todos esses aqui que não vão ser. Marca até 1952, porque todo isso aqui não vai valer, não vai ser. Só vai poder ser esses que são maiores, no caso esses aqui. São 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 numerozinhos. Aí vai perguntar. Você pode colocar, tá, esses números aqui, que vocês colocaram X. Depois na questão C, quais números sobraram? Ou seja, quais números podem ser o número misterioso dele? Podem ser esses aqui, que não foram marcados no X. Ok? Então vocês podem colocar esses números aqui. A partir do 1962, 1972, 1982 e por aí vai. Tá? E na D, ela perguntou se nesse número tinha algarismos repetidos. E José disse sim. Qual número José escolheu? Bom, percebam aí, ó. Tá cada vez mais encurralando. Cada vez mais sendo filtrado o número realmente que ele escolheu. Nós já sabemos que é alguém desse grupinho aqui. Aí, pelo que ele disse, deu a entender que o número dele tem algum algarismo repetido. Tem algum algarismo sendo repetido 2 vezes. Desses aqui, qual é que tem um algarismo sendo repetido 2 vezes? Que tem 2 9s repetidos. Esse aqui, né? Então, qual número José escolheu? Vocês já sabem que é o número 1992. Na questão 2, leia as perguntas que Cláudia fez para descobrir o número escolhido por Pedro. Use o quadro numérico do jogo para ajudá-lo nas respostas. Então, novamente, eu coloquei aqui o quadro do material de apoio, tá? Não tá nessa página do livro de vocês, mas tá lá no material de apoio. Coloquei aqui para ajudar a gente um pouquinho. Aí, eles ainda estão jogando, tá? Aí ela pergunta bem assim: o número que você escolheu está na 6ª linha do quadro? Aí ele fala, sim. Então, 6ª linha, vamos ver que linha é. Primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Essa aqui vai ser a 6ª linha, então. Ok? E na letra A vai dizer, escreva quais números do quadro podem ser o número escolhido por Pedro. Bom, se está na 6ª linha, pode ser qualquer um desses números aqui que estão nessa linha aqui. Então, vocês vão escrever todos esses números aqui, tá bom? Aí ela vai dizer, esse número é maior que 1955? Aí ele fala, sim. Então, você já sabe que você vai fazer um X em tudo que não aplicar essa regra aqui. Já sabe que o número dele é maior que 1955. Então, você pode, inclusive, circular todos os números dessa linha que forem maior que 1955, tá bom? Aí você já sabe que pode ser um desses números aqui. Esses aqui não vão ser, então pode marcar um X, 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 X. Aí pode ser um desses aqui, tá bom? 1956, 1957, 1958 e por aí vai. Aí na B,
quais números Pedro pode ter escolhido? Aqui, ó, pode ter escolhido qualquer um desses aqui, ó, a partir do 1956, tá? Aí vocês podem colocar todos esses números aqui, tá? Na questão B. Esse exercício vocês podem ir fazendo enquanto vão assistindo o vídeo, tá? Acho que vai facilitar para vocês. Se quiser dar uma pausa, voltar um pouquinho. Aí, a cada questão que eu explico, você responde aí. Acho que vai ficar mais fácil para vocês assim dessa vez, tá bom? Aí, pois é, na B vai ficar aqueles números lá que eu circulei, que eu mostrei para vocês. Aí, na C, escreva uma pergunta para Cláudia fazer para Pedro e chegar mais próximo de descobrir o número que ele escolheu. Bom, a gente já sabe que pode ser um desses aqui. Que pergunta a gente poderia fazer, poderíamos pensar, para nos aproximar mais desse número misterioso? Que número vocês fariam? Vamos imaginar que estamos lá jogando. O que você perguntaria para tentar adivinhar que número é? Aí, gente, é livre. Existem muitas possibilidades. Por exemplo, você pode perguntar: é o maior número da sexta linha? Ou então pode perguntar: ele tem o 7 na unidade? Né? Então você vai escolher uma pergunta para fazer, tá? Tem várias. Aí na 3, escreva com palavras o maior e o menor número do quadro. Qual é o maior número do quadro? Podem olhar aí no quadro de vocês. Deixa eu voltar lá no quadro. E aí? Qual é o maior número de todos que tem aqui? E o menor número de todos? Então, você já sabe que o maior de todos é o 2000, aí escrevo por extenso, tá? E o menor é o 1901, ó, que também pode ser lido assim, 1901, tá bom? Então, gente, é isso aí. Até mais, tá? Na próxima semana nós trabalharemos um pouquinho o livro de atividade de vocês, tá? Para reforçar o que foi aprendido até aqui. E é isso aí. Até a próxima, tá? Tchau, tchau.